Nos próximos dias, os Estados Unidos devem anunciar uma resposta oficial ao julgamento de Jair Bolsonaro, e a decisão que vem de Washington pode mudar os rumos da política e da economia brasileira. Fontes indicam que novas sanções pessoais estão sendo discutidas, e até mesmo restrições a produtos brasileiros estão na mesa de negociações. Mas os bastidores mostram que a pressão de grandes empresários americanos pode alterar completamente o rumo dessa história. O que os Estados Unidos realmente planejam e como isso pode afetar diretamente você e o Brasil nos próximos dias. Veja o que este especialista disse. E se você gosta deste tipo de assunto, já se inscreve no canal para você não perder nada das notícias atuais de política. Olha, na prática, quando a gente olha para isso, né, há um limite para essas ações. Né? Então, primeiro de tudo, o que pode ser feito? É isso que você começou. Né? De certa forma, provavelmente virão novas ações com a Lei Magnitsky contra personalidades brasileiras. Uma delas é, inclusive, a própria esposa do ministro Alexandre de Moraes. Né? Não deve parar por aí. Né? Não deve, de alguma forma, deve avançar um pouco e atingir, por exemplo, há uma grande especulação em torno de atingir alguns produtos brasileiros daquela lista de 700. É difícil dizer. Sabe, Vitor, eu estimo que tudo que for dito sobre isso tem pouca validade, porque, na verdade, quem vai decidir é o ocupante do Salão Oval. Né? Ele é que definitivamente vai dizer se quer ou não aumentar as sanções sobre o Brasil. É uma situação muito personalista, e isso daí vai valer especialmente numa situação como essa. E do lado do Brasil, existe algo que possa ser feito, professor, para evitar isso ou nesse momento não? Agora é só esperar para ver o que vem por aí? Olha, o que podia ser feito já vem sendo feito. Né? O Itamaraty tem agido de uma forma bastante sensata e procurado contornar certas situações usando outros parâmetros de aproximação. Né? Empresários brasileiros foram até lá. Nós temos que lembrar que os militares brasileiros, que são adidos militares, um deles, por exemplo, o coronel Daniel Lehmann, ele fez uma visita a Jameson Clear para saber exatamente quais eram os termos daquela resolução 301 sobre o comércio nos Estados Unidos. Isso tudo tem seu peso, são aproximações, mas eu repito, todas elas, mesmo com isso, elas dependem da decisão presidencial. O Brasil tem tomado bastante cautela. Me parece que o essencial o Brasil já fez. Nenhuma atitude de retaliação. Pelo contrário, atitudes de mão esticada dizendo vamos sentar para negociar. E essas sanções, então, elas devem se concentrar mais na questão pessoal, é isso, professor? Ou o senhor apostaria ainda em mais tarifas, as sanções comerciais, né, que atingiram, por exemplo, os setores produtivos brasileiros? Essas, elas ficam de fora nesse momento? Deve ser uma ação dirigida aos ministros do Supremo, professor? Eu penso que sim. Sabe por quê, Vitor? Porque tarifas são situações que não alcançam só o exportador brasileiro. Ele alcança quem distribui nos Estados Unidos, quem compra isso. Né? Nós temos exemplos claros sobre isso. Não é só o avião da Embraer, não é só a celulose e não é só o suco. Há muitas cadeias interligadas de produção, cadeias conectadas de produção, em que parte do produto é feito aqui no Brasil e se encaixa lá. Isso vai encarecer bastante o produto americano. Há uma quantidade muito forte de empresários americanos que estão fazendo muita pressão. A gente precisa reconhecer que a economia norte-americana ela tinha um grau de interligação internacional muito alto, inclusive com empresas brasileiras, de indústrias brasileiras, no sudeste e no sul do Brasil. Colocar um sobrepreço de 50% inviabiliza uma cadeia de produção já instalada.
isso tudo está sendo fruto de pressão desses grupos. Nós temos que lembrar que 46% dessas exportações já estão equacionadas. 21% delas é aço e alumínio. Isso é outra conversa, é uma outra realidade. Sobra 35%, pouco mais de um terço. Talvez nós estejamos lidando com algo que não é tão complexo assim, algo que não é tão feio assim. Temos que olhar isso com a devida calma e nos números, né? Os números nos ajudam. Um terço só e ainda nós podemos abrir várias possibilidades. Uma coisa só me parece muito claro, não é? Os produtos que o Brasil tem para vender têm interesse internacional. Sabe como a gente sabe disso? Em agosto, quando nós comparamos as exportações brasileiras de agosto deste ano com agosto de 2024, nós recebemos duas coisas. Caiu em 18,5% a exportação para os Estados Unidos. Mas no total, Vitor, subiu 3,5%. Quando nós olhamos para isso, nós temos que reconhecer que outras freguesias estão interessadas no nosso pão. Né? Então vamos devagar, porque talvez os próprios empresários americanos, ao verem esse número, que é um número real, vão pensar duas vezes de ter que pagar mais caro para reorganizar as suas cadeias de produção. O que você acha? A retaliação será mais dura desta vez? Deixe seu comentário abaixo e já deixa seu like.